Bom dia, pessoal. Hoje é dia 11 de março de 2022. Eu sou o Thiago Bal, sou CEO do Bal Ribeiro Advogados. Eu queria compartilhar com vocês aqui um assunto que estava discutindo há pouco numa reunião com vários investidores e empreendedores de projetos de geração distribuída. Um problema que a gente está vivendo aqui em Minas Gerais, que é relacionado aos consórcios de geração distribuída, especialmente pela dúvida se eu posso incluir pessoas físicas nos consórcios de geração distribuída, considerando que a Lei 14.300 trouxe uma nova modalidade, vamos dizer assim, um novo conceito de consórcio com a reunião de pessoas físicas e jurídicas. Eh, a gente achava que com a legislação, com a 14.300, com o marco legal da geração distribuída, a gente ia ter solucionado todos os nossos problemas de insegurança jurídica. Mas nós estamos vendo que não é assim, especialmente pelo fato da própria legislação criar ali um prazo para a distribuidora e para a ANEEL de 180 dias, regulamentar alguns pontos da lei. Sobre a questão relacionada ao consórcio, a gente entende que não é competência da ANEEL regulamentar, também não é competência da distribuidora regulamentar qual é o mecanismo de consórcio, qual é o tipo de contrato que vai ser aceito, porque isso está afetado ao direito a quem legisla sobre essa matéria. Porém, a gente também tem que entender que existem outros departamentos, por exemplo, o DREI, que é o Departamento Nacional de Registro de Empresas, que cria as normativas para as juntas comerciais registrarem as empresas, e o consórcio, ele é registrado na junta comercial, né, o consórcio da lei das SAs. Então, a junta comercial, no dia 22 de fevereiro, ela emitiu uma instrução de serviço na tentativa de regulamentar a inclusão de pessoas físicas nesse consórcio de geração distribuída, dentro dessa modalidade nova trazida pela 14.300. Eu quero trazer para vocês essa informação, acredito que seja inclusive em primeira mão aqui na rede social, por meio dessa instrução de serviço 02. Então vejamos, eu tenho aqui os considerandos para essa instrução de serviço, ou seja, a razão que a junta comercial arrumou, vamos dizer assim, para fundamentar a interpretação que ela fez dessa nova perspectiva da Lei 14.300. Então, no início, ela vem trazendo o conceito de consórcios de consumidores de energia e destaca a questão relacionada à reunião de pessoas físicas e jurídicas. E ela vem dizendo que o que ela está fazendo nessa instrução é harmonizar a regra do artigo 278 da Lei da Sociedade Anônima com essa nova perspectiva. Que isso é bem possível no direito, você fazer a harmonização entre normas, né? Utilizar institutos de uma norma com outra norma para criar ali uma interpretação que a gente chama de interpretação inclusiva. Existe também uma situação importante a ser considerada, que o Estado de Minas Gerais, por meio da sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enviou em 2021 para a junta comercial uma diretriz, um ofício, uma nota técnica, quer dizer, informando qual era a perspectiva do Estado para esses investimentos e mostrando que o Estado tem vocação para empreendimentos de geração de energia na modalidade de geração distribuída. E determinando que a junta criasse os procedimentos naquela época para a inclusão e exclusão de condomínio edilício e de MEIs na geração distribuída por meio de consórcios. Pois bem, foi feita uma instrução de serviço naquela época, a 02 também de 2021, mas que, num segundo momento, o DREI novamente veio dizendo que não era permitido incluir os condomínios edilícios e as MEIs, por não serem sociedades, e a lei das SAs determina que o consórcio regido por ela só permita a inclusão de sociedades, mas a junta comercial, numa conversa ali com o DREI, conseguiu com que o DREI colocasse uma interpretação mais inclusiva
criando uma forma desses condomínios edilícios serem incluídos sem que eles fizessem parte efetivamente na junta comercial dos consórcios. Então ela disse o seguinte, o Drey, por instrumentos atípicos, como por exemplo o termo de adesão, você conseguiria incluir esses consórcios. O problema é que desde janeiro a gente tem percebido que nossos clientes conseguem incluir condomínio e depois não consegue mais incluir porque a junta nega. Aí veio a junta pedindo um tipo de documento que não estava previsto na norma. Você elabora esse documento, o consórcio, o condomínio edilício ou a MEI, ela é incluída e fica um limbo sem você saber qual que é a diretriz correta. E hoje a junta soltou, hoje não, né, de dia 22 de fevereiro, a gente tomou conhecimento disso ontem, soltou essa instrução de serviço, que ela traz uma luz, inclusive, para esse assunto. Mas vamos voltar aqui à questão da pessoa física. Então ela vem dizendo o quê? Para fins de aplicação dessa instrução, ela trouxe a definição do que é consórcio de consumidor de energia elétrica, que é a reunião de pessoa física e jurídica, o condomínio edilício, o que é o condomínio edilício, e o que é o condomínio civil voluntário. Além disso, né, a gente vai ver em outros locais aqui que ela fala também da cooperativa. Então ela está dizendo o seguinte: quais são as formas de reunião de consumidores? Condomínio, consórcio de consumidores de energia elétrica, com base no artigo 1º, inciso 3º da Lei 14.300, reunião de pessoas físicas e jurídicas. O consórcio, somente isso, consórcio constituído por sociedades, e aí regulamentado pela Lei das SAs, o artigo 278, e as sociedades cooperativas. Agora, no artigo 4º, ela começa a trazer o procedimento de formalização, de formatação desses consumidores dentro do consórcio. E ela fala o seguinte: para os consórcios de consumidores de energia elétrica, que é o da 14.300, é permitida a entrada de pessoas físicas, empresários individuais e microempreendedores e sociedades empresárias. Condomínio edilício ficou de fora. Mas já é uma grande vantagem eu ter aqui pelo menos a pessoa física. Depois ela traz o procedimento, né? Nos consórcios de consumidores, pessoas físicas e jurídicas, você, para fazer o registro do contrato, a alteração e extinção, você deve seguir as normas do DREI, que são as normas atuais que a gente segue. Fazer o contrato, gerar o processamento na junta, junto com o DBR, Receita Federal, que faz o processamento com o município. Não mudou nada em relação a isso. Porém, os atos de entrada ou saída das pessoas físicas e jurídicas estará previsto no contrato. Então, se você falar que a entrada e saída do seu consórcio, pessoa física e jurídica, é feita por termo de adesão, está valendo o que está escrito no seu contrato. Se é feito por uma ata de reunião de consorciados, tem que respeitar o que está escrito no contrato. Nos consórcios previstos no artigo inciso 2º do artigo 3º, são os consórcios de pessoas jurídicas apenas, de sociedades apenas, né, do artigo 278 da Lei das Sociedades Anônimas, segue a mesma regra para registrar, é a mesma regra que está prevista para o consórcio pessoa física e jurídica, e a entrada e saída dos consorciados está prevista no contrato. Se houver a previsão contratual, que é por ata de reunião, obrigatoriamente você tem que registrar essa ata de reunião na junta comercial, ok? Mas se é por termo de adesão, você não precisa registrar esse termo de adesão na junta comercial. Pois bem, temos aqui, então, uma norma que, teoricamente, trouxe a que todos nós estávamos esperando que viesse da ANEEL ou da distribuidora, de como incluir pessoa física num consórcio em que, naturalmente, quando era ainda regido pela resolução 482, só se admitia pessoa jurídica. Qual que é o meu receio em relação a isso, a minha posição em relação a isso? Eu acho que todo mundo quer saber é a posição do advogado em relação a isso. Como nós lá atrás, em 2021, vivemos um vai e vem na ajuda comercial em relação ao condomínio edilício, por determinação do DREI, de proibição de condomínio edilício participar de consórcios da lei das SAs,
Eu entendo eu entendo que, para que essa interpretação seja consolidada e não tenhamos mais nenhuma dúvida, o DREI deveria se manifestar, tá. Eu escrevi 2 artigos sobre esse tema no em 2021, falando desse vai e volta, até compartilhando aqui com vocês. Eu escrevi um artigo em que a gente falava da opinião do DREI, tá, com base num ofício circular que ele enviou para as juntas comerciais, onde ele falava que opino que o condomínio e empresário individual não estão inseridos na frase qualquer outra sociedade, que tem lá no artigo 278 da Lei da Sociedade Anônima, não podendo constituir ou integrar os consórcios. Tá? Então, a gente tem muito receio que o DREI venha agora e diga que também nos consórcios regidos pela Lei das Sociedades Anônimas não se admite pessoas físicas, porque a Lei da Sociedade Anônima só admite pessoa jurídica, sociedades, na verdade, nem pessoas jurídicas, sociedades. É um detalhe, condomínio edilício não é uma sociedade, não tem personalidade jurídica. Então esse é o problema de não se admitir condomínio edilício em consórcios. Apesar de que a junta tem admitido condomínios edilícios, por meio de arquivamento de uma ata de reunião do consórcio e assinatura de termo de adesão. Mas vejamos, em resumo, inclusive, precisamos aguardar a manifestação do DREI para que a gente efetivamente tenha segurança jurídica, para que não aconteça o seguinte: você vai lá, institui, faz um consórcio, ou altera o seu atual consórcio para aceitar pessoa física, inclui pessoa física e depois vem o DREI dizendo que não pode, e aí você vai ter no seu consórcio, naquele momento, pessoa física e dali para frente não pode ter mais nenhuma pessoa física, somente pessoa jurídica. A gente tem até clientes que já estão fazendo as alterações e conectando, e estão dizendo que se porventura houver uma proibição do DREI, eles irão fazer uma ação judicial para discutir isso judicialmente e essa harmonização vir de uma decisão judicial. Achamos que esse é um dos caminhos, na perspectiva de que você aí consegue, numa decisão judicial, criar um precedente e trazer essa discussão para um ambiente em que você terá mais segurança jurídica. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem utilizar os canais de comunicação, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, o nosso YouTube e fazer as perguntas que vocês quiserem sobre esse tema ou relacionado à geração distribuída, que a gente vai responder e em breve, quando a gente tiver um posicionamento mais efetivo, principalmente do DREI, a gente vai trazer para vocês essas informações e esperamos, né, que o DREI venha consolidar isso, porque a ANEEL e a distribuidora, elas não têm competência para dizer qual tipo de contrato, aonde registrar. Isso lá no passado, a ANEEL já tinha informado para as distribuidoras, não, eh eh, não intervir na formação societária dos contratos, que são levados para a geração distribuída. A única coisa que a distribuidora tem que observar é se houve ali naquele contrato uma burla, na constituição ali do consórcio ou dos documentos que formam a posse ou propriedade da usina, do imóvel da usina, se não está havendo uma venda de energia, ok? Então espero ter esclarecido para vocês essa questão relacionada à pessoa jurídica e física no mesmo consórcio e também em breve trarei aí para vocês novidades sobre esse assunto. Obrigado, aí dá um, um like, passa esse vídeo para outros amigos e se inscreva no nosso canal para vocês poderem receber as atualizações. Forte abraço para vocês.